Saudações, galerinha! Vamos dar continuidade à nossa unidade de história sobre a história do Brasil. Vamos trabalhar aqui a perspectiva do governo Sarney, continuidade dos processos econômicos e sociais da ditadura, mas no momento de abertura democrática, né? Temos aí Hélio Bigodon, Sarney, um político de origem maranhense, tinha sido governador do estado do Maranhão nos anos 60, um político que esteve muito próximo, na realidade, na base da ditadura, saiu, se tornou vice na chapa de Tancredo Neves e com a morte de Tancredo Neves se tornou presidente do país. Então, o governo Sarney, caos econômico como herança da ditadura no governo da Hélio Bigodon. O presidente Sarney aí que foi o processo de transição construída de cima para baixo na transição da ditadura para a democracia nos anos 80, né? Considerada aí a década perdida por todo o caos social, pobreza, inflação, que é um dos pontos que a gente vai abordar aqui e verificar que país era esse lá nos anos 80, né? Que a música lá do Legião Urbana se pergunta, que país é esse? Então, aquela música tem esse contexto como base, né? Tomando todos os problemas do Brasil e se questionando que Brasil era aquele dos anos 80 e que muito ainda continua no nosso tempo presente, né? Então, o grande inimigo era a inflação, que basicamente o quê? Designa um aumento generalizado ou contínuo dos preços de uma variedade de categorias de bens e serviços necessários, como alimentos, por exemplo. Então, essa palavra inflação ou hiperinflação aparecia constantemente nos noticiários da televisão, nos jornais, no dia a dia do brasileiro. Então, a população que já era pobre, com a qualidade de vida ruim, enfrentava, consequentemente, por reflexo da crise econômica, o aumento generalizado de todos os produtos, desde os gêneros alimentícios, né, a base da vida, a alimentação, até os produtos de consumo mais gerais, né, bens eletrodomésticos, móveis, etc. Então, a inflação fazia com que todos os dias, literalmente, os preços sobem. Hoje, a gente enfrenta um processo inflacionário em algumas categorias, a alimentação ficou muito cara recentemente, o aumento absurdo dos combustíveis, mas obviamente que mesmo com esse caos que a gente tem hoje, nem se compara com o contexto dos anos 80, começo dos anos 90, que nós tivemos a inflação como grande vilão, né? Tanto é que o dragão da inflação era a charge utilizada, a imagem que aparecia nos jornais para designar esse monstro sem controle que queimava todo o dinheiro do povo, né? Você ganhava o dinheiro hoje, seu salário, daqui a 3 dias você já não tinha mais nada, porque os preços eram tão altos, o gatilho era tão rápido que você não conseguia segurar um nível de vida básico. Então esse dragão descontrolado, como esse dragão do Game of Thrones, mostra bastante isso nesse contexto dos anos 80, começo dos 90, caracterizando o governo do Sarney principalmente. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Então, em 85, por exemplo, que é o ano que Sarney toma posse, ou seja, já uma consequência da ditadura, como a gente viu, né? A ditadura que endividou o país, fez obras faraônicas, tinha corrupção generalizada e sem questionamentos, nos anos de 85, a gente tem reflexo disso com esse crescimento absurdo, né? No ano que o Sarney chega ao poder, a gente chegou a 235% da inflação anual. Hoje no país, a média do Brasil nos últimos anos não tem passado de 7% de inflação anualmente. O que, se comparado, né, com esse ano, que inclusive não foi um dos mais altos da história, mas já mostrava um perfil de crescimento, né, da inflação, a gente tem 235% naquele ano de 85. Né? Então os supermercados, né, tinham constante remarcação de preços. A gente tem uma imagem, vamos ver um trechinho da matéria aqui da Rede Globo nos anos 80, mostrando a atuação das pessoas dentro dos contextos dos planos econômicos em relação à questão dos preços altos. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. O olho na tabela, o dedo na máquina de calcular. A nota fiscal ressurge.
A Sunab, lotada como nunca se viu. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. A vida nos anos 80 foi muito marcada pela questão dos planos econômicos, né? A gente tem aí a figura da torneira, basicamente o dinheiro ele ia pelo ralo. O governo tentava resolver o problema da inflação com planos econômicos. Então eram constantes mudanças de moeda, mudanças de metas inflacionárias, gatilhos salariais. Então o governo tentou de tudo para controlar esse dragão que era incontrolável. Só que na maioria das vezes esses planos naufragaram exatamente pela fragilidade econômica do país. Então, um dos primeiros planos, já no governo Sarney, é o plano cruzado. Então, o país entrou numa espiral de planos econômicos e esse plano cruzado, né, visava combater a inflação e a recessão, além de incentivar o crescimento. Então, o governo pensava que se incentivar o crescimento econômico, ele conseguiria aumentar a quantidade de dinheiro circulando e, consequentemente, fazer a população comprar e, obviamente, minimizar os problemas econômicos que existiam, né? A economia crescendo, a inflação poderia diminuir. Então, é criada a nova moeda, né, o cruzado. A gente tem uma das notas, inclusive, bem conhecidas do cruzado, né, de 1000 cruzados, que tem na imagem aí o Machado de Assis. Veja que já tem nessa própria nota, tem no meio aí esse triângulozinho com o cruzado novo, que ela já mostra uma outra mudança que acontece posteriormente, né? Então, era tão louco o ritmo de mudança que não dava nem tempo de o governo mudar as notas, apenas pegava as notas em circulação e colocava um diferencial nela, esse carimbo aí, para mostrar que era um cruzado novo, né? Mas esse é resultado de um outro plano mais adiante. Então a gente tem esse início, né, dos fiscais do Sarney. A população de início acaba, para tentar minimizar o problema, ela aceita de certa forma os planos econômicos e apoia, ou seja, existia um apoio popular. As pessoas iam para os supermercados com cadernetas na mão para anotar os preços e acompanhar o crescimento e, obviamente, com isso, se houvesse um aumento absurdo, porque muitos empresários se aproveitavam do contexto exatamente para colocar preços extorsivos, né, nas compras. Muitas vezes mudava no mesmo dia o preço de um produto, mesmo que houvessem a questão inflacionária, mas criou uma bola de neve, porque os empresários aproveitavam o contexto para lucrar cada vez mais. Então, os fiscais do Sarney, que são auto-intitulados, né, eles iam para os supermercados, faziam essa verificação e denunciavam a Sunab, que era um órgão do governo federal, que verificava esse tipo de estratégia, né, e controlava os preços. Então, o governo vai tentar de todas as formas minimizar e tenta contar com o apoio popular para que a economia pudesse diminuir a pressão inflacionária. Então, Sarney, que é povo vigiando o dragão, né? Diz o trecho aí da Folha de São Paulo, mostrando exatamente essa intenção do governo, né? Eles usavam esses broches, eu sou fiscal de Sarney, só que, basicamente, muitas vezes não dava certo, porque os preços continuaram disparados. O plano, inicialmente, ele tem um certo apoio popular, mas com o passar dos meses se observa que esse apoio, mas principalmente a economia, não dava resposta. E agora, mais do que nunca, nós temos um governo que olha pelo povo e que faz do povo fiscal do presidente da República. O povo está nas ruas contente, ajudando ao presidente contra a especulação. Vai ter outros contextos que vai incentivar a questão do plano cruzado 2, né? Então a gente tem aí os cruzados novos, que a gente já viu lá. Então a gente vê moedas que mudam de uma hora para noite, de um dia para noite, né? Então o cruzado novo aparece, né? Inclusive essa nota parece muito com o real. A figura da república, né, que tem hoje no na nossa moeda, o real, tem uma referência histórica já nas notas brasileiras, né? Essa nota lembra muito a nota de um real, por exemplo, que hoje mais não circula mais. Então o plano anterior não deu muito certo, como falamos. Então esse plano do cruzado 2 tinha a função de descongelar os preços, teve a consequência de aumentar as tarifas de energia e correio, então, e o aumento de impostos sobre cigarro e bebida, que eram
objetos de amplo consumo. Então, tentavam cobrar impostos lá para bancar outras questões do governo. Então, uma tentativa de novamente colocar nos eixos a economia. Só que esse plano cruzado não vai dar muito certo. Então, a charge aí do Jornal Popular mostra muito isso, né? Esse plano cruzado 1 e plano cruzado 2 recebendo cruzado no rosto. Para quem não sabe, cruzado é o nome de um golpe no boxe. Por isso a charge está aí, plano cruzado 1, ele meio que amaciou o oponente. O plano cruzado 2, o golpe final, porque foi uma facada literalmente no bolso do brasileiro, né? Para tentar melhorar a situação econômica, na realidade o governo acabou piorando ainda mais o contexto inflacionário, a pobreza, todo o contexto da época. O mais difícil de todos. O governo aumenta os preços de vários produtos, do combustível ao açúcar. Desta vez as críticas são fortes. O ministro Dilson Funaro pede demissão. O presidente Sarney não aceita. O Cruzado 2 provoca manifestações reprimidas pela polícia em Brasília. Há tumulto, alguns carros são incendiados, lojas e bancos depredados. As centrais sindicais, CUT e CGT, tentam, mas não conseguem parar o país com uma greve geral de 24 horas. Na televisão, o presidente Sarney defende o Cruzado 2, afirmando que as mudanças eram necessárias. Não cresceu como o país necessitava. Nós não podíamos deixar que esse problema se agravasse. Para evitar que chegássemos a uma situação sem volta, resolvemos, mesmo com os riscos das reações que estamos tendo, enfrentar o problema, a fim de evitar dificuldades maiores para o Brasil, perecendo as conquistas do Plano Cruzado. E aí vem mais um plano, o plano Bresser, o ministro Bresser aí. A gente tem um assessor dele lá atrás, né? Será que vai dar certo? Só esse plano visou congelar muita coisa, preços, etc. Então, por que congelar preços? Muitos dos planos vão ter essa intenção. O governo, na canetada, ele obriga as empresas e o comércio, o mercado, a segurar os preços para evitar que aumente o preço. Obviamente, com preço maior, as pessoas vão ter menos dinheiro no bolso. Consequentemente, fica uma espiral muito alta. Então, menos dinheiro no bolso leva as empresas a aumentar os preços. Então, o governo congelou por canetada, né, por força de um plano, os preços de diversas áreas, inclusive também de algumas taxas governamentais. Mas também congelou os salários, né, porque antes existiam os gatilhos. À medida que os preços aumentavam, o governo aumentava o salário mínimo, aumentava o pagamento, né, do salário, só que esse aumento gerava aumento de preços e aí você tinha sucessivamente uma bola inflacionária que corroía ao mesmo tempo o salário por conta do aumento dos preços. Então, para tentar frear essa bolha de aumentos, tanto de salários quanto de preços, o governo resolveu congelar as diversas taxas, inclusive os aluguéis. Com isso, o salário médio real dos trabalhadores vai aumentar substancialmente. Eu explico por quê. Eu acabei de fazer um gráfico aqui, né, que é esse assunto. Se as televisões conseguirem pegar, né, o que estava acontecendo com o salário dos trabalhadores? Aqui se mede nessa linha o salário real e aqui os meses. Então vamos pegar maio, junho e julho. Né? O salário durante o mês, aqui é o começo do mês e aqui é o fim do mês. Com a inflação de 20%, mais ou menos, né, o salário real do trabalhador, o poder aquisitivo do trabalhador, durante o mês ia diminuindo. Então, Acabou também não dando certo, como a gente viu. E temos aqui o plano verão, que é um outro plano. Deixa eu só voltar aqui, depois eu corto essa parte. O plano Bresser não deu certo e temos aí o plano verão. É uma nova moeda, cruzado novo. Então a gente tem aqui uma nota, né, do cruzado novo. Ele vai ter uma questão interessante, que ele vai ter uma novidade, que é o parear a nota o valor do cruzado novo com o dólar, né? Então 1.000 cruzados novos equivaleria na época a $1. Só que, como resultado desses planos econômicos, a gente tem a pobreza, o aumento da favelização das cidades, o aumento de moradores de rua. O Brasil, nos anos 80, viu um crescimento absurdo de moradores nas grandes cidades, nas ruas. Inclusive, a figura de meninos de rua ficou muito conhecida na mídia internacional do Brasil, né?
Vários filmes foram feitos, inclusive temos um filme brasileiro muito bonito e triste chamado Pichote, A Lei do Mais Fraco. Recomendo que vocês assistam, está disponível na internet ou em plataformas de streaming nacionais. É um filme que fala um pouco desse cotidiano de pobreza. Então, nos anos 80, vai ver o crescimento de um país no campo da pobreza. Socialmente falando, o Brasil vai atingir índices alarmantes de taxas altíssimas de mortandade de bebês, né? Mortandade de mães, as taxas de morte de mulheres pós-parto vão ser altíssimas, epidemias de diversas doenças, o aumento dos bairros pobres, processo de favelização e, claro, as crianças na rua são a ponta desse iceberg social tão deplorável que o Brasil vivenciou com essa hiperinflação, a deficiência dos planos governamentais para resolver o problema, uma espiral de problemas sociais absurdos que a gente viu nos anos 80. Então, por isso que a gente chama os anos 80 da década perdida, porque foi uma década inteira, inclusive mais um pouco, porque a gente pode colocar isso até metade dos anos 90, de um país que estagnou por consequências dos diversos erros econômicos já da época da ditadura, um país que não conseguiu se atualizar do ponto de vista das tecnologias e nós tivemos uma década considerada perdida, de um país mergulhado no caos social. Porque, pô, as crianças também merecem, as crianças também são viventes, que né, são nem a gente, por exemplo. Pô, a gente é um sofredor da vida aí, por sempre caminhando na vida aí, sem sei lá, vamos viver sem o crime, sem a violência, sem nada. Vamos viver a paz, como todos nós aqui, como as crianças, porque tem muitas crianças, sei lá, que a pessoa não pensa bem o que é depois, viver assim como todo mundo está vivendo aí, brincando, se divertindo, participar com a competição, todos nós aqui, que é legal. Eu acho que é melhor do que viver no mundo do crime, no mundo da roubadia, ou no mundo das pessoas que não levam a sério o que é viver. É só isso que eu tenho a falar para vocês aí. Sei lá, o governador também dá uma chance pra gente, porque a gente somos menor abandonados, mas somos gente. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. E, para finalizar essa parte do governo Sarney, talvez a maior novidade, inclusive onde muitas pessoas depositavam a esperança, foi exatamente no texto constitucional de 88, na nova Carta Magna, que vai substituir a Constituição anterior em vigência e vai organizar a ordem democrática a partir de então. Então, oficialmente, com ela se restabeleceu a democracia, depois de 20 e tantos anos de ditadura. A cidadania foi ampliada, direitos sociais, políticos e civis fortalecidos. Nós tivemos uma reorganização do Estado, dividindo bem a ação de cada ente, dos municípios, dos estados, do governo federal. Então, o Estado brasileiro aqui tenta se reorganizar depois dos anos 60 e 70, de uma ditadura que modificou muito a ordem política do país. O reconhecimento dos direitos das minorias, aqui especificamente direitos dos povos indígenas, povos negros e quilombolas, que durante muito tempo, especialmente indígenas e quilombolas, muito massacrados no campo. Então, o reconhecimento de que o indígena ele não é um ser inimputável, que precisava da tutela do Estado. Então, essa tutela, ou seja, o Estado comandando a vida do indígena, não existiria mais. O indígena teria os direitos iguais aos outros cidadãos, porque até então o indígena ele era limitado nesse sentido. E, obviamente, o processo de demarcação de terras. Então, uma Constituição muito progressista para os padrões, inclusive, do próprio Brasil.
E a gente teve, em consequência dessa Constituição e da alteração da ordem de uma ditadura para uma democracia, o retorno do voto a presidente da República, que aconteceu em 89. Então, pela primeira vez desde 61, o Brasil votou, nos anos 60, o Brasil votou no presidente da República, numa eleição aberta, direta, onde o povo iria escolher o seu próximo governante. Então, na época da eleição, em 89, tivemos 22 candidatos a presidente de diversos partidos. Talvez na história foi uma das eleições com maior quantidade de candidaturas à presidência da República. Houve uma ampla mobilização social que já refletia o processo de luta contra a ditadura, novos sujeitos políticos, movimentos sociais, diversas bandeiras, movimentos ligados à ecologia, às mulheres, aos negros, aos indígenas e movimentos mais amplos focando no campo da democracia e o surgimento e fortalecimento de outros partidos políticos. Então a sociedade se mobilizou bastante politicamente, né? As pessoas debatiam o projeto de país que desejavam e, consequentemente, isso vai refletir no próprio andamento da eleição. Então, foi a primeira eleição que a gente teve uma influência nítida dos meios de comunicação. Na época, nós tivemos, claro, a participação da TV, jornal e esses meios não digitais, porque a gente não tinha internet na época. Então, e por que a gente fala que é a primeira eleição com os meios de comunicação? Porque as eleições que aconteciam durante a ditadura, as poucas eleições, elas eram totalmente silenciadas por conta da censura. Então não se podia falar abertamente muita coisa, não se podia, no caso da televisão e os meios de comunicação, não podia se debater abertamente como numa democracia se faz. Então a primeira eleição que, para o bem e para o mal, a TV principalmente vai ter um papel fundamental, inclusive vai influenciar no resultado das eleições. Então, o segundo turno foi entre dois candidatos, obviamente. De um lado, o Lula, representando o PT, e do outro, o Collor, do MPRN, que era um partido que hoje não existe mais, que inclusive hoje ele é senador, aliado do atual presidente. Os dois foram para o segundo turno, né? Foi uma eleição extremamente polarizada. De um lado, uma grande parte das classes médias, uma parte grande do Sul e Sudeste com o Lula, do outro, as classes mais baixas, Nordeste, Norte, uma parte Centro-Oeste com o Collor. Então, é uma polarização um pouco diferente do que ocorre hoje, inclusive. Mas nós tivemos aí dois candidatos que aglutinaram forças ao seu lado. O Lula tinha mais simpatia dessas classes médias dos grandes centros urbanos, e o mercado não gostava muito dele. Já o Collor tinha simpatia do mercado e tinha exatamente esses interiores do Brasil, principalmente, junto com o Collor. Então, são dois candidatos opostos na época e que tiveram um desempenho bom no primeiro turno, chegaram lá e são uma eleição que realmente marcou essa divisão muito, muito forte do país na época. Resultado do segundo turno, e aí a gente vai ver o trecho do debate dos dois na Globo, considerado o elemento que contou como essa influência direta no resultado da eleição do segundo turno. Collor e Lula foram para o segundo turno. Dois debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. E quem venceu o debate? Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar?
Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Então, em relação aos resultados, nós falamos do debate. Aqui nós temos o Collor com 53,3% e o Lula com 46,97%, né? Então, o candidato do PT afirmou que houve nesse debate manipulação na edição que foi exibida no dia posterior no Jornal Nacional, onde os melhores momentos do Lula foram deixados de lado e só focaram nas falas boas do Collor, não mostrando todos os seus maus momentos, ou seja, tendo um viés positivo para o Collor e um viés negativo para o Lula. Então, na visão do candidato derrotado e de uma parte da imprensa na época, o debate teve um peso muito grande no resultado final da eleição, que mostrou o Collor como vitorioso com o suporte do maior canal de televisão, que ainda é, inclusive hoje, a Rede Globo, que mostrou aí uma vitória do presidente na época como a vitória de um país dividido, né? Justamente a entrada do Fernando Collor e da comissão. Aplaudido no plenário do Congresso Nacional, fazendo ver da vitória, o presidente eleito está enfim no plenário.